pessoal, tudo bem? Eu me chamo Tiago, professor de matemática. Estamos iniciando mais uma aula da Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife, né? Então, lembrando que essa aula tem o seu formato digital e é importante que a interação ela fique cada vez melhor, né? Então, você já está acostumado que desde as últimas aulas a gente está sempre trazendo de como é que vão ser as nossas interações cada vez melhor, tá bom? Então, essa interação ela vai ser feita através do aplicativo, através do nosso canal. Daqui a pouco eu vou chamar a professora Briane, que está participando das nossas aulas, para a gente falar um pouco de como é esse nosso formato, tá certo? Lembrando que essa é a terceira aula de um bloco de 3 aulas para o 9º ano, onde a gente está trabalhando a ideia da volume do cilindro e do prisma, né? Lembrando que na primeira aula a gente falou um pouco da ideia do volume e da capacidade como espaço ocupado. Na segunda aula a gente começou a sistematizar o cálculo do volume e a partir de hoje, nessa aula, a gente vai tentar sistematizar o volume do cilindro e do prisma. Você vai perceber que a sistematização ela tem a ver com tudo que a gente discutiu na aula anterior, tá certo? Eu vou mais uma vez comentar aqui sobre a participação da professora Briane, que vai interagir com vocês no chat, tá certo? Se vocês ainda não têm o aplicativo, ela vai falar um pouco. Vai lá, Briane, fala aí do aplicativo pra gente. Olá, pessoal, tudo bem? Então, o Devinho já foi mais rápido do que a gente, já tinha colocado aí o QR Code, não foi, Devinho? Mais uma vez está aparecendo aí, gente, as duas opções, né, de sistema operacional. Se você tem o sistema Android ou iOS, tem aí sinalizado por sistema operacional qual que é o QR Code que você vai fazer a leitura para ser direcionado para a lojinha, tá? Então, aí você vai fazer essa leitura direcionada para a lojinha, baixar o aplicativo e para você acessar a sua matrícula e a sua data de nascimento com 8 dígitos, tá certo? Dia, mês e ano. A gente já está por aqui, a Daniela já deu bom dia para a gente, está ligada na aula e a gente vai dar continuidade. Qualquer dúvida, eu comento aqui com o Tiago, tá bom, pessoal? Vamos nessa. Valeu, Briane. Então, lembrando, né, participa aí da aula, né, ou seja, pelo aplicativo você consegue acompanhar ao vivo, né? Então, estou assistindo aqui exatamente a aula que está acontecendo aqui, o chat, o pessoal participando aí. Então, é importante que vocês façam essa participação, tá certo? Agradecer também a Elaine, está aqui nos ajudando na tradução e parabenizar que hoje é o dia do intérprete, tá certo? Então vamos lá. Lembrando que todas as imagens e todas as animações utilizadas nessa aula são feitas no Canva e o avatar no Bitmoji, tá certo? Então, como a gente disse, né, ou seja, a aula no formato digital, se você está assistindo ao vivo agora pela TV ou pelo aplicativo, em breve essa aula estará lá no nosso canal no YouTube e você pode se comunicar conosco através dos comentários lá, tá certo? Vale a pena você dar uma olhada lá no canal do Educa Recife, passa lá na playlist, dá uma olhadinha, escreve pra gente, tá certo? Se você está pelo aplicativo agora, escreve aí para o que é que você está achando, sempre coloca teu nome e a escola que você estuda, que Briane vai passar esse recado aqui pra gente, tá bom? Então lembrando, né, ou seja, toda vez que tem ali a imagem de algum chat, alguma coisa, é mais ou menos aquela hora que você escreve ali no chat para a Briane daqui a pouco passar para mim o que é que vocês estão comentando lá no chat, tá certo? E também visita lá nosso canal no YouTube, tem a playlist com diversos assuntos, vale a pena você dar uma passada por lá, ok? Então vamos lá, né? Então a gente começando a aula de hoje, lembrando que a gente está falando aí da questão de volume, capacidade. Na primeira aula e na aula anterior a gente falou mais da questão de você compreender o volume como espaço ocupado, o espaço ocupado em 3 dimensões, né? Então a gente fez muito essa distinção, tanto na primeira quanto na aula anterior. No final da aula anterior, o que foi que a gente fez? A sistematização, ou seja, como é que eu calculo o volume de um cilindro e de um prisma, tá certo? Essa é a primeira sistematização, porque até então a gente estava calculando, ou pelo menos tendo a noção do volume e da capacidade de sólidos quaisquer, tá bom? Hoje a gente vai tentar sistematizar. Então aqui na tela a gente vai falar um pouco do que a gente viu nas aulas anteriores, principalmente na aula passada. Então veja, né? Na aula anterior a gente foi e comentou sobre o volume do cilindro e do prisma. E a gente percebeu o seguinte, que tanto o cilindro quanto o prisma, eles têm características em comum, tá certo? A gente destacou, por exemplo, que a parte de baixo e a parte de cima são parecidas no sentido de que tanto o cilindro quanto o prisma, eles têm esse formato igual, tanto na parte de baixo quanto na parte de cima, né? E eu vou usar uma palavra que até a professora Briane gosta de usar também nas aulas, no formato prototipo, né? Ou seja, quando a gente fala do cilindro, quando a gente fala do prisma,
a gente está imaginando um pouco essa imagem que você está vendo. Só que, lógico, ele poderia estar em outro formato. Então, por isso que é muito comum a gente falar de base e tampa, tá certo? A base é a parte de baixo, a tampa a parte de cima. Então, você percebe que tanto no cilindro quanto no prisma, a parte de cima é um círculo e a parte de baixo também, tá certo? Ou seja, a parte de cima e a parte de baixo, elas são figuras idênticas. Então, vamos observar, por exemplo, aqui, que tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, o cilindro ele tem o mesmo formato. Só que para falar de volume, lembra que o que foi que a gente fez? A gente pegou e fatiou o cilindro, né? Já que como eu quero observar o espaço ocupado em 3 dimensões, é como se eu pegasse o cilindro e tivesse fatiando ele, fatias muito fininhas. Quando eu pudesse compor todas essas fatias, eu teria de fato o cilindro. Então, um pouco essa ideia que a gente vai tentar trazer para sistematizar o volume do cilindro, tá certo? Então, perceba que a gente está usando o cilindro e o prisma por conta dessa padronização. Se eu fatiar, eu vou perceber que as fatias elas vão ser semelhantes, elas vão ser exatamente iguais. No termo geométrico, elas serão congruentes, tá certo? Então, por isso que a gente vai sistematizar dessa forma. Então, veja aí, eu tentei colocar nesses 3 cilindros aí um pouco essa questão do fatiamento, né? Então, é como se eu imaginasse poucas fatias no começo, vou aumentando, e quando eu tiver todo preenchido com essas fatias, eu teria, de fato, o que eu quero, que é o volume do cilindro. Então, essa ideia do cilindro, desse fatiamento, ele vai ser importante para uma das partes da nossa sistematização. Então, pensa no cilindro, pensa no caso aí de você pegar algo desse formato e você fatiar. Então, a gente vai ter diversas dessas fatias aqui. Então, toda vez que aparecer essas setinhas, tenta imaginar que eu estou fazendo referência a esse fatiamento da figura geométrica que a gente está analisando. Então, quando a gente for tentar observar qual é o volume do cilindro, a gente vai precisar resgatar um pouco do que a gente viu nas aulas anteriores, ou seja, o cilindro como sendo o espaço ocupado em 3 dimensões. Só que como a gente estava falando de maneira muito genérica, a gente começa a perceber que quando eu falo do cilindro, eu posso compreender esse espaço tridimensional ocupado como sendo a ideia desse fatiamento. Então perceba o seguinte, o que é que eu estou chamando de volume ou capacidade do cilindro? Eu estou dizendo que o volume é igual, ou seja, esse formato aqui é aquele formato que eu estou dizendo que ele coincide, tanto na base quanto na tampa. Só que como eu estou falando de fatiamento, você vai observar que é a mesma figura, o mesmo objeto que vai aparecer em cada um desses fatiamentos. Então, o que eu estou querendo sintetizar com esse padrão é dizer que o espaço ocupado pelo cilindro é esse formato aqui, que é o círculo, nesse fatiamento. E a gente vai perceber que esse é o padrão, esse é o raciocínio que eu uso para calcular o volume do cilindro, tá certo? Então, a gente vai perceber o seguinte, que o cilindro, ele vai ser, o volume dele vai ser o espaço ocupado por aquela base, multiplicado pelo número de fatiamentos que eu possa ter. E a gente vai perceber que esse número de vezes aí, daqui a pouco a gente vai começar a relacionar com outro elemento que é mais fácil da gente determinar. Então, observe que esse fatiamento aí, eu estou trazendo na aula simplesmente para a gente compreender como é essa questão de um espaço ser ocupado por esse fatiamento, tá certo? Então, vamos tentar chegar numa linguagem mais objetiva. No caso do prisma, perceba que eu vou fazer a mesma coisa. Então, por isso que o tema da aula é o volume do cilindro e do prisma, porque o modo de pensar vai ser exatamente igual. A única coisa que vai ter uma distinção é porque o formato do corte no cilindro é diferente do formato do corte no prisma, mas o princípio, a lógica é a mesma. Então, perceba que o prisma, ele também, né? Ou seja, a tampa, ela tem um formato exatamente igual ao da base. Né? Lembrando que a gente está falando da forma prototípica, aquela que a gente imagina como é que vai ser quando a gente fala de um determinado objeto. Então, a mesma coisa aí, né? Ou seja, eu vou compor fatiamentos de modo que todos esses fatiamentos juntos sejam exatamente o prisma que eu estou tentando analisar, tá certo? Então, lembra que essas setinhas aí estão indicando esse fatiamento da base, ou seja, o formato da base é como se eu estivesse fazendo fatias bastante fininhas, de modo que quando eu juntar todas essas fatias, eu vou conseguir o volume que eu desejo, tá certo?
Então você compreende agora por que na primeira aula a gente também falou do espaço ocupado em 2 dimensões e o espaço ocupado em 3 dimensões, porque é nesse momento que a gente vai compor essas 2 ideias para determinar o volume desses sólidos aí, tá certo? E da mesma forma que a gente pensou no cilindro, a gente vai dizer que o volume de um prisma vai ser igual a essa base, ou seja, o espaço ocupado por essa base, que seria a nossa primeira fatia, e eu vou compor diversas dessas fatias, que no final vai me dar o próprio prisma que eu estou analisando, tá certo? Então, da mesma forma, a gente tem essa sistematização, que é o espaço ocupado pela base multiplicado pelo número de fatias. Como eu disse, da mesma forma com o cilindro, esse número de fatias vai coincidir com o elemento que a gente vai sistematizar daqui a pouco, tá certo? Então, a síntese do que a gente está fazendo na aula de hoje, ou seja, a gente vai tentar padronizar, ou seja, um modo de calcular o volume de um cilindro ou de um prisma, e eu te expliquei nesse primeiro momento da aula como é o raciocínio para a gente compreender essa fórmula que a gente vai chegar, né? Então é muito importante você entender a lógica das fórmulas para não apenas usar de forma de decorar, substituir a letra pelo número, tá certo? Então a gente vai ver, eu vou chamar daqui a pouco a professora Briane para ela fazer as considerações dela sobre o assunto, mas você percebe que o que a gente está utilizando na aula de hoje é o conhecimento que a gente iniciou nas aulas anteriores e agora a gente está dando uma sistematização. A gente vai perceber que quando a gente vai determinar o volume de um cilindro ou de um prisma, o cálculo que a gente vai determinar, ele está baseado nesse raciocínio que eu trouxe na aula de hoje, desses fatiamentos, tá certo? Existem outras maneiras de eu pensar essa sistematização? Tem sim. Só que eu acredito que para esse primeiro momento é mais simples a gente compreender esse volume, ou seja, esse espaço ocupado em 3 dimensões, como esse fatiamento, tá certo? Vou passar para a professora Briane para ela falar um pouco do tema e ver o que é que está acontecendo aí no chat. Vai lá, Briane. Bom, no chat até agora a gente estava conversando aqui com a Daniele, o nome dela é Daniele Pereira, ela disse que a diretora da escola dela se chama Juliana, feliz pela participação. Perguntei aqui qual que é a escola, estou aguardando a resposta dela, tá? Daniela, se você tiver alguma dúvida, assim como outro aluno, coloca aqui pra gente. Tiago, um exemplo que me ocorreu agora sobre essa ideia de fatiamento é o que acontece, por exemplo, com os livros, né, gente? Se a gente observar um livro, claro que todas as dimensões, não for aquele livro de capa dura e tal, né, um livro composto pelas folhinhas e tudo mais, a gente vai ter que ali aquele bloquinho retangular que dá a ideia ali de um prisma, né, possivelmente se a gente analisar pelas características que Tiago colocou, cada folhinha daquela tem uma espessura quase que desconsiderável, né? Tão fininho que a gente nem percebe. Quando a gente junta e fecha o livro, a gente tem ali a espessura do livro todo. Então, uma junção de folhinhas bem fininhas, que em tese não fariam diferença, né? A altura daquela folha ali, no sentido de ver a espessura dela, não faria diferença. A junção de várias folhinhas compõe ali aquele livro. É mais ou menos essa noção que o Tiago está trazendo aqui para a gente, né? A ideia desse fatiamento em vários pedacinhos. E aí, quando a gente pensa na composição do livro, cai muito com esse exemplo, relacionando essas fatias com as páginas que esse livro tem. E daí, quando a gente junta, né, fecha o livro, a gente consegue perceber essa altura. Então, percebe que é um conceito que é visivelmente aplicável nessa relação, nessa comparação com as fatias que Tiago está trazendo, para a gente imaginar como que essa ideia de volume foi composta, né? Até o presente momento, a gente tinha noção de área e a gente não sabia muito bem, até determinada situação, como fazer o cálculo desse volume. Daí se percebeu que a gente tem a quantidade dessa forma da base aí, no caso do cilindro seria um círculo, no caso do prisma seria um polígono, né? Poderia ser... Aí no caso a gente tem o quê? Um hexágono, né? Mas poderia ser qualquer outro polígono, e esse fatiamento da ideia de sobreposição. Outra coisa que me ocorreu agora também, Tiago, foi a ideia, não sei se vocês conhecem, gente, aquele armazenamento de CDs. Sabe, aquela torre que você coloca um CD ou um DVD, não sei se vocês conhecem, um em cima do outro. A gente tem a mesma ideia também, né? A espessura do CD ali é um pouquinho maior do que a do livro, mas em tese não teria tanta diferença. E aí, quando a gente empilha esses CDs, a gente tem a ideia de um cilindro, que é o que o Tiago está trazendo ali também. Veja como a gente tem a aplicação da matemática no nosso dia a dia sem nem perceber, tá certo? Vou passar aqui para Tiago. Antes disso, o Cauã acabou de chegar dando um bom dia para a gente tem mais uma participação
participação aqui, o que deixa a gente bem feliz, tá certo? Vai lá, Tiago. Valeu, Briane. Estava vendo aqui Cauã, tá certo? Valeu, Cauã, pela participação. Então, como o Briane falou, né? Ou seja, a gente usa uma fórmula em matemática e a gente percebe que essa fórmula, ela precisa ter uma compreensão, né? Toda vez que a gente utiliza uma fórmula em matemática, ela é a síntese de um raciocínio que você fez passo a passo, né? Então, a gente, quando está montando as aulas, a gente se preocupa muito de, quando vai apresentar uma fórmula, explicar a lógica de cada uma daquelas partes que compõem essa fórmula, tá certo? Então, como o Briane trouxe aqui para a gente está fazendo o volume, a gente está trazendo a noção de volume a partir de duas situações. Primeiro, o espaço ocupado em 3 dimensões, mas não esqueça daquele espaço ocupado em 2 dimensões que a gente vai utilizar aqui. E a outra forma que a gente está utilizando é como é que o padrão se estabelece na hora que eu vou falar de cilindro e prisma, tá certo? Então, esse fatiamento, o exemplo que Briane trouxe dos livros, né? O exemplo dos CDs também, entregou a idade da gente, né? Os CDs empilhados um no outro. Então, essa questão de você ter sempre objetos iguais, empilhados um em cima do outro, tá certo? Então, são 2 exemplos bem legais que fala um pouco do que a gente está usando. Então, a gente vai voltar aqui para a tela para a gente fazer essa última parte da aula, que é como é que essa sistematização vão virar padrões de fórmulas, em fórmulas, tá certo? Ou seja, lembrando que fórmulas em matemática, geralmente você tem uma composição de letras e números e operações que elas representam algum raciocínio, tá certo? Então, vamos lá. Então, a gente vai perceber aqui na tela que o padrão que a gente vai estabelecer, tanto para o cilindro quanto para o prisma, ele vai ser composto da seguinte forma. Então, você vê o seguinte, que o volume ou a capacidade dos dois, vamos comparar os dois raciocínios, vai ser sempre o espaço da base multiplicado pelos fatiamentos que eu vou ter, né? Eu falei que esse número de fatiamentos vai aparecer como um dos elementos constituintes desses sólidos aí, né? Então, lembra que a base, no caso aí, o espaço ocupado, tanto no cilindro quanto no prisma, eles são um formato que ele vai coincidir com todos os fatiamentos, por isso que a gente está estudando o cilindro, o prisma, e a gente não está estudando, por exemplo, a pirâmide. A gente vai ver que é uma etapa posterior. E o número de fatiamentos, né, que a gente vai perceber que esse número de fatiamentos, o valor dele vai coincidir com um dos elementos desses sólidos aí, tá certo? Então, a partir de agora, a gente já vai estabelecer o padrão, tomando como base a compreensão que você já teve dos temas anteriores. Então, se você está assistindo no YouTube como a primeira vez, volta lá na playlist e vê as 2 aulas anteriores, tá certo? Então, vamos lá para o padrão, usar esse padrão. Então, tanto no cilindro quanto no prisma, perceba que essa aqui é a síntese da ideia. Ou seja, o volume vai ser o espaço ocupado pela base multiplicado pelo número de vezes do fatiamento. Então, como eu tinha dito anteriormente, esse número de vezes que eu vou fatiar, ele coincide com o comprimento, altura, tá certo? Então, a gente vai perceber que o número de fatiamentos, ele serviu apenas para a gente ter uma noção, né? Ou seja, eu poderia fatiar 100 vezes, 1000 vezes, 1 milhão de vezes, a gente vai perceber que o número de fatiamentos vai coincidir em comprimento, no caso, com a altura, tá certo? Então, esse padrão aí, a gente vai perceber, por exemplo, nos cilindros. Preste atenção que agora que a gente vai começar a fazer uma distinção entre o que a gente vai utilizar no cilindro e no prisma, simplesmente porque o que coincidia a gente já trouxe até agora. O que vai diferenciar é porque o formato da base do cilindro é um círculo e o formato da base do prisma, assim como o Briane falou, é um polígono, tá certo? Então, o modo da gente calcular o espaço ocupado de um círculo é diferente do modo que a gente vai calcular o espaço ocupado, no caso, a medida da área, tá certo? Então, a área da base, ou seja, o espaço ocupado pela base multiplicado pela altura. Presta muita atenção. Toda vez que você for usar essa fórmula ou esse raciocínio, tenta lembrar disso, que a área da base multiplicada pela altura, o que é que você está fazendo? Você está calculando o espaço ocupado pela base e está pegando aquelas diversas fatias, que vai, nesse caso, coincidir com a altura, tá certo? Essa é a explicação, raciocínio por trás da fórmula. Então, a gente tem, né, a base. Então, como eu disse, a distinção a partir de agora
é com relação ao formato dessa base. No caso da base do cilindro, é um círculo, tá certo? E em outros temas de geometria, por exemplo, você conhece que a área do círculo é πr ao quadrado, tá bom? Então lembra que como o tema da gente aqui é volume, capacidade, a gente não vai dar uma ênfase muito grande ao cálculo da área do círculo, tá certo? Mas em outros temas, tanto anteriores quanto em turmas anteriores, séries anteriores, você tem essa padronização aqui, tá bom? Então, sabendo desse padrão aí, ou seja, eu preciso da medida do raio, porque você observa que πr ao quadrado, o π é um número, o raio, a medida que vai ser informada, e eu consigo determinar. E como eu falei, da altura. Então, perceba que para o cálculo do volume do cilindro, eu preciso da área da base. Para calcular a área da base, eu preciso saber a medida do raio, multiplicado pela altura. Eu preciso saber a medida altura, tá certo? Então, como é que a gente vai compor essas ideias aí? Preste atenção. O que a gente vai fazer é apenas trocar aquelas informações que a gente raciocinou, que a gente discutiu, pelos valores, tá certo? Então, a gente vai ter que o volume do cilindro é o espaço ocupado pela base. Lembra que a base é um círculo e a área, ou seja, o espaço ocupado pela base é determinado por πr ao quadrado, multiplicado pela altura, tá bom? Então, a gente vai perceber, ó, a área eu calculo como πr ao quadrado, π é aquele número irracional, que é aproximadamente 3,14, e a partir daí eu faço o cálculo, né? Ou seja, já sei, sabendo a medida do raio, sabendo a medida da altura, e o π é o número que a gente já conhece, então a gente consegue determinar. Então vamos ver um exemplo aqui. Imagine que eu queira determinar o volume desse cilindro. Eu tenho que o raio mede 5 centímetros e eu tenho que a altura mede 20 centímetros. Lembra, o que eu vou fazer é usar aquele raciocínio do fatiamento, só que agora na prática. No caso aí, o que é que a gente vai fazer? Eu vou calcular a área da base e multiplicar pela altura. Observe que todas as informações que eu preciso, eu já tenho. Para calcular a área da base, eu já tenho o raio, que é de 5 centímetros, e eu já tenho a altura, que é de 20 centímetros. Então, essas informações que a gente discutiu aqui, eu posso já colocar na fórmula e especificamente o cálculo para ir para o cilindro, né? Então, πr ao quadrado vezes a altura. Então, isso daqui é todo o raciocínio que a gente está construindo desde o início da aula, tá certo? O que a gente fez agora foi só substituir os valores. 3,14 vezes 25 vezes 20 vai me dar a medida do volume, ou seja, 1.570 centímetros cúbicos. Lembra que o sentido desse resultado aqui está na explicação das aulas anteriores. Ou seja, eu poderia dizer que dentro desse cilindro cabem 1.570 cubinhos de 1 centímetro em cada lado, que foi o tema das duas primeiras aulas, tá certo? Está aqui a ilustração para o que a gente discutiu na aula anterior, tá certo? Então, a gente vai ver, pessoal, que esse padrão ele vai ser estabelecido a partir do momento em que a gente vai começar a observar que todos esses padrões aí, eles podem ser descritos e eles podem ser calculados, tá certo? A gente vai perceber que isso vai acontecer em diversas outras situações. Por exemplo, aqui na tela agora, vamos voltar aqui para a tela. O que eu estou fazendo com o prisma é a mesma coisa que eu fiz com o cilindro. Espaço ocupado pela base, a altura vai coincidir em medida, ou seja, a medida da altura vai coincidir com o número de fatiamentos que eu dei. Só que a distinção agora é que a base do prisma, como o Briane falou, pode ser um polígono qualquer. Pode ter um triângulo, um quadrilátero, um pentágono, um hexágono, um octógono, ou seja, posso ter um polígono qualquer. E o modo de calcular a área do polígono é que vai diferenciar o que a gente fez com o cilindro, tá certo? Então, para esse exemplo, eu vou dar já a área da base, ou seja, a área da fatia é de 10 centímetros quadrados. A altura é de 10 centímetros. Então, usando o mesmo princípio, ou seja, a área da base multiplicado pela altura, eu vou conseguir determinar o volume desse prisma, ou seja, 10 centímetros quadrados multiplicado por 10 centímetros, eu vou ter, nesse caso aí, 100 centímetros cúbicos. Eu chamo a atenção que 10 centímetros quadrados multiplicado por 10 centímetros, porque
dá 10 centímetros cúbicos. Eu aconselho você dar uma olhadinha lá na nossa playlist, numa aula do 8º ano sobre potenciação e radiciação, tá certo? Então percebe que a gente tem aí o volume do cilindro e o volume do prisma estabelecido na aula de hoje, tá certo? Ou seja, caberiam 100 cubinhos desse daí, tá bom? E o desafio seria o seguinte, para a gente concluir, né? Ou seja, imagine aquele copo que ele tem capacidade para 500 ml. Imagine que esse cubinho de gelo aqui, ele tem 3 centímetros em cada uma das suas dimensões. A pergunta seria, quantos cubinhos de gelo cabem dentro daquele copo, né? A questão que você vai ter que observar aí é que quantos cubinhos cabem, eu estou considerando que você vai colocar os cubinhos, o gelo vai derreter, ou seja, depois de derretido esses cubinhos, quantos desses cubinhos vão caber naquele copo, tá certo? Então, pessoal, perceba que nessas 3 aulas a gente falou muito dessa questão de volume, de capacidade. Nas 2 primeiras a gente tentou trazer essa noção de espaço ocupado em 2 dimensões, especificamente em 3 dimensões, e a partir daí a gente começou a sistematizar, a observar padrões para que eu pudesse calcular o volume, tá certo? Vou passar para a professora Briane para ela fazer as considerações finais, para ela dizer o que é que está acontecendo lá no chat e a gente encerrar a aula. Vai lá, Briane, diz aí. Olha aí, gente, o Cauã colocou a escola da qual ele, né, faz parte, ele é do Divino Espírito Santo. Depois chegou o Anthony também aqui, então estava o pessoal acompanhando a aula e até então não surgiu dúvida nenhuma. Esse tipo, o professor Tiago explica muito bem, viu, pessoal? É, né? Então, a ideia aqui é que a gente tenha esses exemplos do dia a dia para você compreender melhor, né? O volume sendo trabalhado agora com a ideia da fórmula no 9º ano. Traz para a gente o fechamento daquele ciclo que a gente comentou, do conteúdo que é visto desde o 6º até o 9º, aumentando aí as suas informações e a maneira como você faz o cálculo, tá? Tiago recomendou aulas de séries anteriores, falou do 8º ano trabalhando com a noção de potência para você entender essa relação das unidades, mas aí eu sugiro que se você teve alguma dificuldade de algum conceito, busca lá no canal inteiro, né, do 6º ao 9º ano, tem várias aulas que servem de suporte para você entender bem quais são essas transformações. E agora no finalzinho ele colocou a relação entre ml e centímetro cúbico, que estava em aulas anteriores também. Então, para você conseguir resolver esse desafio, dá uma olhadinha lá na playlist, nas aulas em que a gente fala sobre essas transformações, e aí você vai conseguir tirar de letra, tá certo? A gente se vê numa próxima aula e eu vou voltar com o Tiago para ele se despedir. Até a próxima. Obrigado, Briane, obrigado, pessoal, obrigado, Elaine, o pessoal aí que está participando da aula, tá certo? É muito importante a sua participação, ok? Vai lá no YouTube, escreve pra gente, assiste às aulas, será um prazer te responder aqui, ok? Tchau, tchau, até a próxima.